Bem, senhores, aqui é a voz de Otaku Velho, mais uma vez para indicar animes desconhecidos de alta qualidade e uma história que pode ser duvidosa. Bem, senhores, hoje vamos lá do OVA de Zone of the End 2167 Eidolol. Se você nunca jogou a franquia Zone of the End, é porque você é novinho, porque a galera do PS2, quando jogou isso, foi maravilhoso. Então, pensa um hack and slash, só que com robô, tá ligado? Primeiro jogo conta a história de uma criança que tá numa estação espacial. Ela, se eu não me engano, tá perto de Marte. Eles são atacados por terroristas e a criança encontra um robô modafoca. E esse robô modafoca tem uma IA. E ela vai ajudando essa criança a derrotar os vilões terroristas. Que terroristas, porque você vai entender a história. Mano, era muito legal, velho. É tipo aquele jogo que parece um anime, tá ligado? Nossa, era muito foda jogar aquela porra daquele jogo. Porque, tipo, o robô, meu amigo, ele dava espadada, soltava laser, rajada de ki. Fora o estilo dele ser muito foda, porra. Eu lembro de jogar muito o primeiro jogo. Agora o segundo nem tanto, tá, senhores? O segundo eu não joguei muito não, porque eu não me lembro, velho, porque eu não joguei o segundo jogo, ou não sabia que existia, ou whatever, né? Então, se você jogou Zone of the End, procura um emulador e joga, tá? Voltando ao assunto, senhores, vamos falar do OVA, que é uma prequel do que vai acontecer no primeiro jogo, tá, senhores? E em especial a formação deste robô, o Orbital Frame, que aqui é chamado de ídolo. Ele é a base para o próximo Orbital Frame. Eu não sei o nome do Orbital Frame, é o nome de um deus egípcio, velho. Eu me esqueci, foi mal, galera. Além do OVA, que vai contar a produção desse primeiro protótipo ídolo, tem também uma série de televisão, tá, senhores? Que é a Dolores, que, tipo assim, eu não curti muito não. Ele é meio cowboy bebop, só que bobinho, tá ligado? Que é a história de um caminhoneiro que a esposa dele tava envolvido no primeiro projeto do ídolo, tá ligado? Ela desaparece, aí o caminhoneiro, junto com seus filhos, vão buscar essa mulher. É toda aquela coisa de viajando no espaço junto com um outro robô que parece ser igual ao protótipo do ídolo. Então, eu assisti muito pouco a série, eu dropei, tá ligado? A série chata do menino. Ela é muito besteira, muito comédia, tá ligado? Eu não curto muito isso, não. Eu pensei que era ser uma vibe mais pesada, porque o OVA é pesado. Não vai ter final feliz nessa porra desse OVA. E se você jogou o jogo, você sabe o que vai acontecer com nossa querida Viola, né? Então, sem delongas, vamos adentrar a história de Zone of the End 2167 Idol. E também dar os dados técnicos da Wikipedia, né, senhores? Bem, senhores, isso é um prelúdio. Foi dirigido por Tetsuya Watanabe e foi feito pela Sunrise e estreou 1 de março de 2001 no Japão. E pelo que eu vi pela Wikipedia, tem o nosso querido Kojima aí como design de Zone of the End, né, senhores? Espero que eu vi pela Wikipedia. Então, dados, vamos para a história do prelúdio deste OVA. Bem, neste OVA a gente vai ver a história de Randall Levens, que é o piloto da Phantom Live, que faz parte da Brafma. A Brafma são os militares de Marte. No contexto geral, Marte tá tretada com a Terra, tá, senhores? Marte tá tretada com a Terra por meio de preconceito em muitas merdas que aconteceram na colonização de Marte. Em especial, mano, uma turbina explodiu, soltou radiação geral em Marte e um bocado de gente ficou com câncer. Ou seja, em especial também vai adentrar na subquest da nossa querida Viola, né? Porque é por isso que ela tem entrado na Brafma dos militares de Marte. E o Radion é um piloto, então a gente vê o começo dele pilotando os Lives, que são os robôs usados, né? Os mechas usados pelos militares, tanto terrestres quanto de Marte. Tá lá o treinamento dele, né? Ele é foda, junto com a Viola. E a gente já tem uma treta com os militares, né? Da Terra, porque dá-se entender que a gravidade de Marte é controlada, então os caras têm osso fraco. Se você já assistiu alguma série de ficção científica, tem essas frescuras, tá ligado? Tipo, você nasceu no espaço, os seus ossos são meio atrofiados, alguma coisa assim, não sustentam a gravidade da Terra e vice-versa, né? E por isso que os militares são um pouquinho mais fortes, tá, senhores? Aí nesse contexto, a gente vê que a Viola gosta muito do Radion, porque quando ela era mais nova, o Radion levou ela para ser militar, tá entendendo? Que era meio trombadinha. Nesse contexto todo, a gente conhece a Dolores, que é a noiva do Radion. E também ela tá produzindo um Orbital Frame diferente. Esse seria o ídolo.
usando uma tecnologia avançada que eles encontraram em Marte. Eu não vou adentrar muito nisso não, porque eu sei da história do jogo, tá ligado? Então não quero enrolar muito aqui. Nisso tudo, a Dolores, junto com uma doutora chamada Doutora Link, recrutam tanto o Radium quanto com a Viola para ser piloto desse Orbital Flame, que ele é meio diferenciado. Aí você, tipo, vê a cena dele voando, ele é ágil pra caralho, ele usa rajada de energia, mano. O negócio é bruto pra um cacete. Mas só que ele tem um problema, como ele é muito rápido, tipo, como se fosse um caça, o Radium não tem problema pra dominar como se movimentar no corpo. Só que o ídolo tem um probleminha que o robô escolheu o Radium pra ser seu piloto, ou seja, nenhuma outra pessoa pode usar o ídolo sem ser o Radium. Aí tipo a Viola tenta, aí tem aquela ceninha do Radium pirando, ele vem na mão dele sendo igual a do ídolo, tá ligado? Igual a do robô, ele começa a pirar. Ele meio que tem uma conversa com a mulher dele, entre outras coisas, ele fala que não quer mais usar esse Orbital Flame. Só que os militares da Terra, vendo que os marcianos tá com uma alta tecnologia, invadem lá a plataforma que eles estavam fazendo o teste, né? Sequestram a Dolores e a Doutora Link, que as duas são cientistas na vanguarda do projeto, né? Aí tem aquela cena de ação, tiro, porrada e bomba. Tentam roubar o robô, só que não consegue. Aí, tipo, o Radium entra no ídolo e vai salvar a mulher dele, né? Aí, nisso tudo, entra os marcianos, os militares, tipo, mano, a gente tem que destruir o protótipo pra os terráqueos não levar. Do outro lado, os terráqueos, mano, a gente não conseguir levar o protótipo pra Terra, tem que destruir ele. Aí, nesse rolo todo, um dos agentes espiões mata a Dolores, que era a noiva do Radium, né? Que rola pira, velho. Pira na batatinha, só que como o ídolo escolheu ele pra ser seu piloto, ele dá um genjutsu, tá ligado? Dá uma ilusão pra ele. O ídolo é a noiva dele que morreu, tá ligado? Tem uma cena muito foda que a Viola chega, né? O ídolo tá destruindo geral, né? Tanto os marcianos quanto os terráqueos. Tipo, matando geral. Aí, tipo, Viola aparece e começa a falar com ele. Olha, porra, tua noiva tá morta, volta à realidade. Aí ele fala, quem é você? Eu estou no meu casamento, cara. Eu vou me casar com a minha amada Dolores. Aí você vê que é a porra do robô. Puta que pariu, mano. O melhor é o final, velho, que ele dói do cabeça. Ele é obliterado junto com o ídolo, tá ligado? Mesmo o ídolo sendo um robô roubado pra um cacete, ele não consegue tancar um exército de nave e de robô atirando nele, tá ligado? Aí no final do anime a gente vê a Viola com o seu novo protótipo de robô indo pra estação espacial, que vai ser o começo do primeiro jogo, tá entendendo? Eu volto a falar, eu recomendo muito o primeiro jogo, é muito foda, velho. Além da historinha tristinha do garoto, né? Que ele tem esses problemas com o robô porque ele não quer matar pessoas, mas ele tem que derrotar os terroristas, porque senão o satélite lá que ele tá, mesmo, vai ser destruído. Aí tem aquela coisa dele encontrar a amiguinha dele, ele tá preocupado com a família, né? Eu curto muito a história do primeiro jogo, tá? O do segundo eu não joguei muito não, mas eu vi os vídeos e é foda também. O importante é isso. Bem, senhores, pro vídeo não ficar grande, eu recomendo muito esse OVA, porque ele não devia se chamar Zone of the End's Idol, devia se chamar Fall of the Hero, que não é MV que eu vi, meu velho. Porque o personagem principal, o Radium, se lasca e se lasca gostoso. E o anime é bom. Ah, galera, eu tenho que informar uma coisa. Vai ter uma cena do Idol, o cockpit do piloto não é na cabeça nem no tronco dele não, tá ligado? Na barriga dele. Mas só que parece um membro, tá ligado? Aí, tipo, tá a cena dos caras olhando pro Idol, aí você vê um negócio, um trambolho daquele tamanho, você vai, puta merda mesmo, o Idol é gigante. Mas não leva em consideração, não, é só uma cena, tá ligado? É o cockpit do cara, é por isso que parece um membro masculino, tá? Vulgo Bilal, aí, pra você não ficar, what the fuck, velho? Vai ter cena que vai aparecer, mas é só o cockpit do cara, tá ligado? No jogo, a gente não vê isso, tá entendendo? Eu não vi no jogo o garoto ficar no membro preponderante do robô, né? Mas eu não sei porque eu tô falando isso, eu só tô querendo enrolar mesmo o vídeo. Mas é isso aí, senhores. Eu recomendo muito Zone of the End Idol. E também, se tu quiser, procura a série Dolores, tá? Eu não recomendo muito não, porque eu sou um cara que eu curto muito a vibe foda-se e porrada, né? Eu não curto aquela vibe felicidade e família não, tá ligado? Eu não curto. Frescura minha. Recomendo muito esse OVA, senhores. Bem, senhores, é isso. Meu forte abraço. Afou.